Eu sou o Jorge, mas pode me chamar de Gico e você está no Edição de Colecionador. E olha que eu separei pra gente rever, rememorar e matar a saudade. Os Vingadores número 1 da editora Block, cara. Fica aqui comigo. Tranquilidade, meus jovens, bem-vindos de volta a mais um programinha aqui do curso de desenho Gico HQ. Aí, tô te esperando para estudar desenho comigo, hein, cara? Você parou de desenhar, né? Agora quer voltar, não é isso? Ó, tem um monte de gente que nem você aí querendo voltar a desenhar. Lembrando que aqui no curso a gente se ensina cartoon, comics e mangá. Não importa a idade, cara. Não tem esse negócio. Pode ser da minha idade, pode ser guri, pode ser mais velho do que eu. Vem embora, vai ser muito legal você vir estudar com desenho comigo aqui. Na descrição do vídeo tem mais detalhes, tá bom? Chega de bate-papo, bora, vamos matar a saudade desse gibizinho aqui. Editora Block, cara, eu sei, tem muita gente que fala mal da Editora Block. Eu sei, eu reconheço todos os defeitos que a Editora Block tinha. Agora, eu vou te dizer, dentro da minha coleção eu não tenho muitos, tá? Porque eu era muito pequenininho. A maioria que eu tenho, assim, esse aqui eu comprei depois, não comprei na época que saiu. A maioria que eu comprei na época eu recortei para brincar. Eu sei. Mas assim, eu tenho uma memória afetiva incrível disso aqui. São pedacinhos da minha infância guardados aqui na minha estante. Então eu tenho um carinho enorme por esses gibizinhos. Eu vou explicar porquê. Antes da gente entrar então aí folheando e comentando a edição, a história, detalhes de edição, tudo aí, vamos fazer um pouquinho de bastidores de publicação. O que aconteceu aqui, como a Editora Block começou a publicar. É uma história até interessante. Bom, lembra aí, a editora Ebal era responsável pela publicação dos personagens da Marvel e da DC Comics. Logo assim que a Marvel começou, né, assim, a nova fase da Marvel com o Quarteto Fantástico, começa nos Estados Unidos, logo em seguida, em 1967, a editora Ebal começa a publicar os personagens da Marvel por aqui. Inclusive fizeram uma campanha muito bacana com os postos Shell na época. Você abastecendo o carro no posto Shell, você ganhava um gibi, o número 1. Acho que tinha o Capitão América, né? Geralmente a Ebal publicava 2 personagens numa revista só. É uma revista em preto e branco no formato americano. Muito bem, eles ficaram publicando durante um bom tempo diversos personagens: Homem-Aranha, Thor, Hulk. Não sei se Vingadores entrou, não tenho certeza, mas Demolidor. Eu tenho até alguns da Ebal, não tenho muitos quadrinhos da Ebal, que aí já é mais anterior ainda à minha fase de leitor, mas eu tenho alguns aqui guardadinhos. Mas o que aconteceu? A tiragem começa a cair, né? Abaixo de 80 mil é considerado já linha de corte para a editora Ebal na época, e acredite se quiser, era publicado sem nenhum tipo de contrato formal, era de boca, cara, olha só isso. Então o que aconteceu? O cara da editora Block manda um representante para os Estados Unidos para pesquisar o que estava tendo de tendência lá. A Block tinha um parque gráfico bem moderno, eles publicavam a revista Manchete, que era uma revista de alta circulação, e inclusive veio a se transformar numa rede de TV que já não existe mais. Então o cara vai para os Estados Unidos, pesquisa e o que estava em voga, crescendo na década de 60, já estamos na década de 70 agora, começo da década de 70, era a Marvel. Então o cara vai, tem aqui os personagens da Marvel, estão fazendo bastante sucesso, vende bastante. Aí ele pergunta para o licenciador quem é que tinha os direitos. Aí fala assim, a editora Ebal está publicando, mas eles não têm direito, não tem contrato formal. Então o que o cara faz? Eles vão lá e fecham um contrato. Detalhe, treta. Os caras o Adolfo Block e o Adolfo Eisen, né, da Ebal e da Block, eles eram meio que parentes, porque tinha um primo de um, casou com a sobrinha do outro, então tinha essa coisa aí, ficou um bafafá, um negócio meio sinistro na época, mas rolou assim mesmo. Eles fecharam um contrato por escrito com a Marvel para publicar todos os personagens, todos que quisessem. Então nessa época foi um festival de quadrinhos, apesar dos quadrinhos não serem longevos. Os primeiros lançados foram o Capitão América, que vinha assim, um novo Capitão América, e o Homem-Aranha. Depois, cara, veio na esteira Hulk, Vingadores, Defensores, Kazar, Conan, Punho de Ferro, que na época saiu como Punhos de Aço, Mestre do Kung Fu. E ali outras linhas de quadrinhos, tipo Homem de 6 milhões de dólares, Planeta dos Macacos. Cara, era um festival de quadrinhos, você ia na banca e tinha lá seu gibizinho. E a gente agora vai falar então dos Vingadores número 1, que foram 10 edições só dos Vingadores, não foi longeva. Eu preparei uma fichinha aí para você observar os detalhes dessa edição. Acompanhe aí.
Então deu para perceber, o valor aí não era um valor muito alto, lembrando que eu não sou matemático, esse é um valor aproximado, usando essa ferramenta que eu coloco aí na descrição do vídeo, então aproximadamente aí R$5, nada de muito caro, né? Dava pra, como eu falo assim, dá para comprar com troco da padaria, né? Se você leva R$15 para padaria, compra pão, leite, sobrou 5 ali, pô, leva o gibizinho para casa, né? Gibizinho aí bonitinho, 2 histórias, o papel de ótima qualidade. A editora Ebal tinha, Block, né? Tinha essa característica de fazer deformar as cores, modificar, tinha muita gíria carioca, já que era uma editora aqui do Rio de Janeiro, então tinha muito, uma brasa, uma patota, coisas da época. Inclusive eu usei esse tipo de linguajar, de adaptação, de cores, eu usei tudo no Esquadrão Vitória de propósito. Então, se você achar que as cores são meio berrantes lá no Esquadrão Vitória e que alguns termos são estranhos, foi para fazer uma homenagem a esses bichos que eu gosto tanto da Block. Bom, acho que já deu para ter um apanhado aí de que se passou na época, né? Essa história, eu gosto muito de história de bastidores, então quis passar para você aí. Então vamos dar agora uma folheada na primeira história e alguns comentários também de bastidores, assim, de produção dessa primeira história aí de Avengers número 1, Os Vingadores da Block. Acompanha comigo. Bom, então essa primeira edição aí foi lançada aqui do Brasil em 75, novembro de 75, mas ela publica originalmente a revista The Avengers de setembro de 1963. Essa revista que foi lançada nos Estados Unidos após os primeiros lançamentos da Marvel. A gente sabe que foi Quarteto Fantástico, né, nessa ordem. Depois o Hulk, aí teve o Homem-Aranha, o Thor, e aí depois o Stan Lee, numa entrevista, diz que eles queriam o que mais poderiam oferecer, né? Aí diz que juntar os heróis todos numa revista só para poder ter uma opção nova. Mas na verdade era um jeito também de oferecer um produto com personagens que já existiam, né? Então a parte criativa fica um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim, já que os personagens já estão postos ali. Uma característica da revista da Block vinha com esse selinho aqui para você destacar e fazer parte do clube do Bloquinho, e você ganhava um pôster com a capa de uma das revistas e uma carteirinha de sócio. Essa eu não recortei, acredito que essa aqui eu não comprei em banca, que as revistas que eu comprei em banca, que eu era muito pequenininho nessa época, geralmente eu recortava para brincar. Outra característica das revistas da Block é as cores bem diferentes do original. Não sei se eles não tinham exatamente a referência que era publicada, mas as cores eram bem diferentes. Você nota que o Loki está em azul, a roupa dele, né? O Homem de Ferro, apesar de ter aquele primeiro uniforme todo amarelo, eles pintaram de vermelho e amarelo. O Homem-Formiga, vou ver mais na frente, a gente vê com detalhes. O Homem-Formiga vai estar com o uniforme marrom. Essa história, conforme é uma história bem clássica dos Vingadores, e vai mostrar mais ou menos o que até foi o cinema aproveitou, né? Que é os Vingadores contra um inimigo comum, nesse caso aqui o Loki. O Loki está bolando um jeito de jogar o Hulk contra os demais personagens que ainda não formam assim uma equipe. Lembra que isso aqui é o início do universo Marvel, então o universo Marvel existe há um ano aqui em termos cronológicos. Os personagens ainda não se conhecem. Então o Thor, o Loki convoca o Hulk, né, vai dar um jeito de manipular o Hulk para que ele seja tido como um vilão da história, né? Ele está aqui. E ele está tentando salvar um trem de uma ilusão de uma bomba que o Loki criou, mas acaba causando um acidente ali no trilho, né? Acaba fluindo. Mesmo assim ele protege, mas sabe como é que é o Hulk, né? Sempre injustiçado. Aqui dá para ver direitinho o uniforme do Loki, azul e roxo. Bom, aí as coisas começam a se colocar em movimento na história, né? O Hulk é identificado como o cara que está ali atacando inocentes, e essa notícia começa a circular. O Rick Jones recebe a notícia lá com o grupo dele, a Brigada Jovem, né? E lá as ondas de rádio que o Rick está mandando lá para o Quarteto Fantástico para poder alertar o pessoal do Quarteto para ajudar, para investigar se realmente o Hulk é culpado ou não. O Loki faz um paranauê lá e essas ondas de rádio acabam chegando para o Donald Blake, que é o alter ego do Thor. Ele se transforma lá para poder verificar. E essas notícias acabam chegando também para os outros personagens que vão formar a equipe. O Homem-Formiga e a Vespa. Aqui está o Homem-Formiga com a roupa marrom que a Block colocou para ele, e a Vespa com a roupa azul.
bem diferente do vermelho tradicional dos personagens, né, que eles usam uma roupa toda vermelha. E o Homem de Ferro aqui eles pintaram como se fosse um Homem de Ferro já com um uniforme novo. Conforme eu falei, aqui ele está com o uniforme vermelho e amarelo, sendo que é todo amarelo. Outra curiosidade para a gente falar da revista da Block, além das cores, era o trabalho de decor. Para quem não sabe, decor é uma forma que eles têm de completar a página, porque isso aqui foi impresso em formatinho, o formato original era americano. Eu separei aqui, por exemplo, essa cena do Homem de Ferro, vocês vão dar uma olhada aí. Eu vou pegar aqui da Biblioteca Histórica Marvel a mesma cena para vocês verem o trabalho de decor que foi feito aqui, ó. Ele aqui, então, vocês estão vendo que tem uma paisagem bem larga ao lado dele, né? E no quadrinho original ele é um quadrinho pequenininho, quer ver? Pegando aqui, ó. Vou parar aqui um minutinho e a gente volta já com o nosso... Olha aqui a cena que eu falei. O Homem de Ferro aqui na cena original, com as cores originais, e o decor feito pela editora Block. Tá vendo? Para poder caber. Olha essa cena aqui também do Quarteto Fantástico aqui embaixo. E olha a comparação aqui da cena original. Como que o decor influencia na composição, no desenho das páginas, algumas vezes de uma maneira bem ruim. E eu falando assim, né, gente, parece até que eu tô criticando a revista, que olha que coisa horrível. Na verdade, eu sou apaixonado pelas revistas da Block, da Marvel da Block. E eu tenho uma teoria quanto a isso, provavelmente porque eu era muito pequenininho e essas revistas da Block tinham um apoio, na época, da editora da TV Tupi, que passava o programa do Capitão Asa, que eu inclusive já falei aqui dele. E aí eu via os desenhos animados, desenhava os personagens, né, depois do desenho, comprava o gibi na banca. Todos os personagens, como eu já falei na introdução, tinham gibi, praticamente todos, e eles não publicavam o que não queriam, porque tinham o direito de todos. Enfim, eu tenho uma memória afetiva e um carinho por essas revistas do Block incrível, guardo com muito carinho. Então a história continua aqui, né? O Hulk, ele estava se escondendo, deixa eu voltar um minutinho aqui, se escondendo como um artista de circo disfarçado de um robô. É bem anos 60, né? Mas aí os Vingadores chegam até lá e descobrem, aqui ainda não são Vingadores, né? Estão só coordenando um ataque junto com o Hulk. Ele fica meio pau da vida, tira a roupa de palhaço, na fantasia de palhaço, e aí o pessoal começa a atacar ele de uma forma ou de outra para tentar impedir que ele se torne um inimigo para a humanidade. O Thor, enquanto isso, está sentindo que tem alguma coisa a mais, então ele vai visitar Odin para que Odin ajude ele, né, a identificar o que está acontecendo, e ele acaba descobrindo que é o Loki que está por trás de tudo isso. O Loki está lá, o plot todo era para que o Thor viesse até o Loki para que ele pudesse derrotar o Thor, né, num combate nessa ilha onde ele está isolado lá. Você vê que confusão que o Loki faz para isso. Olha que decor mal feito aqui, olha essa capa como é que tá. As cores também são bem ruins, né? O papel é de ótima qualidade, vocês veem que ainda tá com uma muito boa qualidade, né? Aí tem um monte de poder, aqui tem um poder do martelo do Thor, que ele usa magnetismo, e ele usa o magnetismo para prender o Loki. Enfim, aí assim que o Thor descobre que o Loki estava por trás de tudo, a gente volta para a Terra, né? Ainda está tendo o combate lá dos heróis contra o Hulk. A propaganda que vinha dos outros gibis aqui sempre vinha uma chamadinha, e a gente ficava doido com isso, né? Chamadinha de gibi, propaganda excelente. Aí tá o Homem de Ferro contra o Hulk lá no combate, até que o Thor chega e explica que o culpado de tudo era o Loki, né? O irmão dele. Aí o Loki tá lá, se transforma numa criatura radiativa para enfrentar todos os heróis ao mesmo tempo, mas aí quem salva a pátria é o Homem-Formiga. O Homem-Formiga consegue colocar ele lá numa máquina para conter a radioatividade que ele se transformou, e no final a galera toda se une para poder trabalhar juntas, né, como essa equipe que acaba de surgir, os Vingadores. Daqui a pouco a gente vai ver a segunda parte. Legal demais, né? Uma historinha inocente, né? É bem anos 70, né? Anos 60, anos 70, um fio de roteiro pra ter ação, mas cara, não importa, é divertido, é legal e mata a saudade, né? Vamos agora acompanhar então a segunda história aí dos Vingadores contra o Fantasma do Espaço. Fica aqui comigo, vamos lá. Bom, a editora Block tinha essa mania de colocar outras coisas além de quadrinhos de suas revistas. Aqui a gente tem duas atividades, né?
Ligue os pontos, sopa de letrinhas. Tem contando um pouco sobre a fábula de Édipo, que eu achei muito nada a ver nessa revista, mas enfim, tá aqui. Aqui tem curiosidades científicas e sobrenaturais e literárias, tudo produzido pela casa, né? Ilustrações. Eu identifiquei aqui o traço do Edmundo Rodrigues, que era o editor das revistas, né? E aí os textos provavelmente produzidos pela casa. Um jogo da memória. E aí aqui começa a segunda história, que foi publicada em Avengers número 2. E aqui eu vou trazer a capa para vocês, só para ilustrar aí. Deixa eu chegar para cá a câmera um pouquinho. Avengers número 2. Que foi publicada em novembro de 1963 e vai trazer os Vingadores contra o Fantasma do Espaço. Vamos ver aqui então, voltar para o nosso gibizinho querido da Block. Tá aí, ó. Os Vingadores enfrentam o Fantasma do Espaço. Aí a equipe já está posta. Reparem do detalhe do Hulk com 3 dedos. Isso não é culpa da Block, tá? O desenho tá assim no original. O Hulk já chegou a ter 3 ou 4. Acho que eles no começo eles tinham dúvida se ele tinha 3 ou 4 dedos. Depois que ele vai ter 5 dedos em cada pé e também nas mãos. Mas no começo não era assim. Eles estão tendo aqui então a primeira reunião do grupo, como grupo, né? Na mansão lá acho que é do Tony Stark. Então aqui numa mesinha de bar praticamente. E aqui ainda temos as cores diferentes dos Vingadores Homem-Formiga. Aqui ele já está com seu traje novo do gigante, aqui ele já se transforma também em gigante. E a Vespa de azul, sem estar com a sua roupinha amarela, vermelha, né, que é a roupa original dela. Aqui vai contar então a história desse personagem, o Fantasma do Espaço, que é um cara que consegue assumir a forma de quem ele pretende atacar. É um tema também recorrente em ficção científica. Vocês lembram de filmes como Invasores de Corpos, por exemplo, que trata mais ou menos desse tema. E Vingadores e demais títulos da Marvel tinham muito essa pegada de ficção científica, né? Aí o Fantasma do Espaço chega até a mansão dos Vingadores, ele assume a forma do Hulk e começa a criar uma confusão lá com esse corpo do Hulk pela cidade. Toda vez que ele assume a forma de um dos personagens, esse personagem é lançado ao limbo, assim ele descreve. Então ele assume a força do personagem, as características, e o personagem mesmo fica no limbo. Então aqui ele, por exemplo, está na forma do Hulk e ele mostra para o Rick Jones que é o poder dele de voltar, né, a forma dele. O Hulk aparece brevemente, depois que quando ele assume a forma do Hulk, o Hulk desaparece. E assim vai, a história toda vai ser permeada por isso, um personagem sendo colocado contra o outro, achando, né, que aquele personagem se tornou maligno. Por exemplo, aqui ele usa a força do Hulk para poder roubar umas armas do Tony Stark. O Tony Stark é alertado. Legal que nessa época eu sempre faço para os meus alunos aqui que o Tony Stark carregava a armadura dele na energia elétrica. Tá lá carregando a energia, a armadura esperando carregar, e parte para enfrentar o Hulk que roubou as armas dele, né? Aí naquele momento ali que eles estão lutando, não sei por que aqui ele tem uma queda de força, né? É porque, assim, o roteiro é meio inconsistente. Às vezes ele tem a força do Hulk, às vezes ele não tem a força do Hulk. Aquele aqui já está sentindo dor desse apertão que o Homem de Ferro deu nele. Aí ele se transforma numa formiga voadora, né? E aí o Hulk volta. Só que quando ele volta, o Homem de Ferro continua achando que ele está do mal, digamos assim. E aí essa história vai seguir esse plot. O Homem de Ferro tem esse poder aqui também de transformar a armadura dele, adaptar para martelo, para coisas assim, coisas que nunca mais foram usadas, né? E aí o Homem-Formiga continua. Aqui ele já está na forma de gigante, né? Tentando impedir deles lutarem. A Vespa está sendo atacada pelo Fantasma do Espaço no formato de formiga. Olha que legal aqui no meio. O Capitão Asa, que é aquele personagem que eu inclusive me inspirei para fazer o Coronel Alado, né? A máscara dele é igual, né? O símbolo do A, que muita gente acha que é do Capitão América, é do Capitão Asa. Ele tinha uma parceria, como eu falei, com os gibis da Block. Anunciava, ele passava os desenhos da Marvel, aqueles desenhos
desanimados. Inclusive eu já gravei um vídeo aqui, se vocês quiserem dar uma olhada como é que foi, dá uma olhada nessa cartelinha aqui. E ele tinha essa parceria com a galera da Block, e ele publicava, tinha matérias sobre as atividades dele, o programa dele, e em contrapartida, lá no programa do Capitão Asa, ele falava dos gibis da Block, distribuía os gibizinhos nos eventos que ele ia, bem bacana. Então aqui continua a história, né? O Fantasma do Espaço assume o formato do Homem-Formiga, começa a lutar com o Hulk, então, ou seja, um personagem quebrando o pau com o outro, e isso tudo sabe para quê? O Fantasma do Espaço estava se medindo para ver se ele conseguisse vencer os Vingadores, ele teria forças para finalmente então invadir a Terra, né? Ele e a raça dele invadir a Terra. Aí aqui está a Vespa convocando o Thor. Você vê que eles não estão muito bem lutando como equipe, né? Agora olha que curiosidade isso aqui. Aí o Thor tá, o Homem de Ferro, né, como aqui no formato do Fantasma do Espaço, enfrentando os personagens. Chega o Thor. Aí eu tô aqui também tem um trabalho de decorzinho, dá pra ver que a cidade tá bem vazia, né? Que é a parte de adequar o quadrinho. O que ele faz? Ele convoca uma chuva, e a chuva enferruja a roupa do Homem de Ferro. Aí o Fantasma do Espaço, como fica preso lá, não consegue se mover na roupa do Homem de Ferro, ele desiste da invasão e aí acaba tudo mais ou menos bem, né? Aqui tem a sessão de cartas. E o Hulk no final decide não ficar com os Vingadores, porque ele não combina bem isso aí. Então o Hulk ficou, na verdade, com os Vingadores só 2 edições. Na terceira edição a gente já não vai ter mais os Vingadores, né? Vai ter o Hulk nos Vingadores, vai ter ele como um inimigo. Nessa, até só para curiosidade, antes da gente terminar, a capa aqui, que vai ser o Hulk e o Príncipe Submarino contra os Vingadores aí. E aí finalmente tem aqui mais para frente, só para encerrar, a participação a chegada na verdade do Capitão América na equipe, né, que é na famosa Avengers número 4, quando o Capitão América é descongelado e faz parte, aí entra para os Vingadores. Mas isso é uma outra história. Tá aí, Vingadores número 1 da editora Block. No final tem a propaganda do gibi do Casar, que quem sabe não aparece aqui na edição de colecionador em breve aí para vocês. E é isso, deu pra ver então que o Hulk não esquentou o lugar lá com os Vingadores, né? Não dava pra ele, realmente é um personagem que não combina muito, apesar do cinema eu achei que deu um jeito, né? Ficou legal, né? Eu gosto muito dos filmes dos Vingadores no cinema, eu curto bastante. Bom, é isso aí, vou ficando por aqui com mais essa edição de colecionador, tô vendo que vocês estão gostando bastante desse quadro. Vou continuar, já estou separando um monte de pérolas aí pra gente matar a saudade. Vou dar uma pista pra próxima, hein? É uma edição em formato magazine, como é que chama? Formato tabloide, cara, da Ebal. Então, quer matar a saudade, é um confronto sensacional. Arrisca aí nos comentários quem é que vai aparecer na sexta-feira que vem. E deixa também nos comentários opiniões, o que você quer ver aqui, que quadrinho você quer matar a saudade aí da década de 70, década de 80, que eu trago para vocês e a gente vai folhear junto e comentar um pouquinho da história dos bastidores da publicação dos quadrinhos no Brasil. Fiquem com Deus, se cuidem e a gente se vê em breve. Claro, antes disso, por favor, curta o vídeo, compartilhe, é sempre bom, ajuda pra caramba, vocês não imaginam, tá? Chama mais gente pra vir pra cá, tá? Estamos crescendo cada vez mais, espero chegar aos 5.000 ainda esse mês, finalzinho do mês que vem. Não, final desse mês, começo do mês que vem, chegar aos 5.000 inscritos aí. Conto com vocês para isso, pra gente crescendo cada vez mais aqui nesse canal, que é praticamente um dos únicos que só fala de quadrinho antigo, né, cara? Já reparou? Os outros só não nada contra, sou fã de vários dos meus colegas aí, mas todo mundo falando de lançamento, quadrinhos mais contemporâneos, gibi antigo, vintage, é aqui no Gico HQ. Tchau, cara.